E se uma discussão banal, ela acabasse numa tragédia irreversível? E se a certeza da impunidade fosse algo inexorável? Hoje a gente vai falar aqui de um assunto muito sério. Eu peço que de verdade você escute esse vídeo até o final, porque eu vou extrair lições importantes, principalmente se você ainda é jovem, tá na casa ali dos 20 anos, quase os 20 anos. Se você ainda não aprendeu o que eu vou te ensinar aqui, são coisas que você tem que saber. E pode literalmente custar a sua vida, assim como custou a vida, infelizmente, do Rodrigo Castanheira. Se você não sabe, eu vou falar aqui de forma resumida o que aconteceu. O Rodrigo Castanheira, ele é um jovem de 16 anos e aparentemente um outro rapaz chamado Pedro Turra, que está sendo muito comentado aí nas mídias, ele cuspiu um chiclete nele ou algo do tipo e eles saíram na mão. Só que o Pedro Turra é muito maior, é um cara mais forte, um cara mais velho e deu socos na cabeça do Rodrigo a ponto dele ter sérios problemas de saúde na sequência e ele vir a falecer depois de 16 dias internado. A análise que eu quero fazer aqui hoje, além de falar algumas coisas que eu penso sobre esse rapaz, o Pedro Turra, elas são bem pertinentes, bem pertinentes. Então, clica no like para que mais pessoas possam ver esse vídeo, compartilhe com outra pessoa que você acha que seja relevante ter acesso a esse conhecimento e se inscreve no canal, porque aqui é um canal onde o meu objetivo não é ser o dono da verdade. Até porque, da verdade, todos nós conhecemos muito pouco. Eu tenho notícias aqui que elas são de se questionar por que esse rapaz ele não tá preso. E a verdade é que eu sei, no fundo, por que ele não tá preso. Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente está num país onde a impunidade, ela reina. A gente está num país onde um rapaz de 21 anos, ele foi preso 86 vezes e solto. A gente está num país onde apenas 36% dos casos dos homicídios simples são resolvidos, onde a média de tempo desde o acontecimento do crime até a resolução são 10 anos de média, ou seja, tem crimes muito mais demorados de terem um julgamento, acabam prescrevendo. Então, infelizmente, a gente vive num país da impunidade. Quer uma prova disso? Olha, a irmã do Rodrigo Castanheira, aquele adolescente que morreu depois de sofrer agressões em Vicente Pires, afirmou que parentes e amigos do Pedro Turra, de 19 anos, fizeram sabe o quê? Debocharam da sua família. A Isabela Castanheira deu uma entrevista coletiva nesta última sexta-feira e falou que os amigos do ex-piloto da Fórmula Delta também teriam combinado, logo depois do crime, o que eles iriam falar em seus depoimentos aos policiais da 38ª Delegacia de Polícia lá de Vicente Pires. Aí, gente, ela deu essa entrevista ao lado do pai dela, o Ricardo Castanheira, e a irmã do jovem que morreu disse que os amigos do Pedro Turra e a namorada combinaram uma versão que colocava o Rodrigo Castanheira como o grande causador da briga. A jovem também disse, olha isso, que Pedro e os amigos confiavam que o caso seguiria impune. Vou abrir aspas para ela dessa entrevista coletiva. Ela diz: quando eu estava na delegacia, no dia 23 de janeiro, eu e minha prima ouvimos o advogado deles falando: não se preocupa, não vai dar em nada, a gente está no Brasil. Fecho aspas. Vou falar o quê? É verdade. A gente está no Brasil. E o sentimento de impunidade é exatamente isso. Eu já tive algumas conversas com algumas feministas que falam assim, cara, tem muito feminicídio e etc e tal, isso é um grande problema. Eu vou te falar que esse é sim um grande problema, mas não é o principal problema. O principal problema é a impunidade. Você já deve ter ouvido falar naquela regra dos 80-20. 80% do resultado vem de 20% das coisas que você faz. Para crime é a mesma coisa. 80% dos casos, dos crimes que são feitos, eles são feitos por uma minoria de pessoas. Só que essa minoria de pessoas vem reincidindo aquele crime. Então, como que você vai resolver esse 80% de problema, ou mais, eu não sei quanto que é a estatística exata, se aqueles que estão cometendo crime, como, por exemplo, esse Pedro Turra, ele tem esse sentimento de impunidade. Esse rapaz, claramente, ele é um rapaz perturbado. O quão arrependido eu estou. Olha, sorrisinho. E quando aconteceu, eu fui pra casa achando que tava tudo bem com ele, mas quando falaram que ele tava no hospital, eu achava que ele tinha rasgado o lábio, machucado o nariz, mas não desse jeito. Se eu soubesse que ele tinha tido machucado desse jeito, eu nunca teria abandonado. Eu estaria lá para ajudar ele, socorrer ele. E Você consegue imaginar essa cena?
O cara desceu o cacete no cara, a ponto do cara ter traumatismo craniano. E se soubesse que ele tivesse tido traumatismo craniano, aí ele tinha ficado lá pra socorrer. Meu amigo, sabe aquela cena de filme? Meu amigo, você está mal? Não fique assim. Eu vou te levar no hospital. Cara, e sabe do pior? Que deve ter gente que acredita nesse cara aí. Deve ter gente que acredita nele. Eu estou muito arrependido. Peço a Deus que Deus abençoe. Esse rapaz, ele tem várias passagens. Essa aqui específico é o outro caso. Ele teve um boletim de ocorrência onde ele agrediu um rapaz pelas costas em junho de 2025. Ele deu primeiro um soco por trás do rapaz e depois ainda deu um mata-leão no cara. Ainda em junho de 2025, uma jovem, ela diz que foi torturada com taser por esse Pedro Turra, que ficava dando choques nela nos seios. Amigos desse rapaz, que são outros delinquentes, seguravam ela para que ela bebesse ou então tomasse choque. Na época, contou que foi torturada com uma arma de choque por 10 minutos, enquanto implorava para que as agressões cessassem. Segundo o boletim de ocorrência, o caso teria ocorrido entre julho e agosto de 2025, dentro do carro de um amigo. No veículo estavam a vítima, a esposa de Turra e outros 2 amigos. Então, o caso desse rapaz, ele não é simplesmente um impulso. Nossa, me esquentei aqui e briguei na rua. Não, ele é um cara reincidente. Ele é um cara cruel, maldoso e ele deveria estar preso. E é engraçado como esse tipo de gente não anda sozinho, né? Porque a esposa do Pedro Turra, inclusive está sendo investigada porque ela começou a ameaçar essa tal amiga. A esposa do Pedro Turra, a Lauane Faria Breyer Borges, de 18 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal por ameaçar aquela amiga que denunciou o ex-piloto da Fórmula Delta por forçá-la a beber e torturá-la com um laser. Eu não sei se vocês se lembram. A gente precisa saber escolher aonde que a gente coloca o nosso voto, para que realmente pessoas como Pedro Turra estejam apodrecendo atrás das grades. E eu não tenho nenhuma empatia por um moleque desse. Mas dentro de tudo isso, você que está me assistindo aqui, que é uma pessoa de bem, eu quero que você entenda uma coisa. Você nunca sabe quando você vai cruzar o caminho de um Pedro Turra. Você nunca vai saber, ainda mais no Brasil, que o cara na tua frente, ele é um sádico e ele quer te machucar. Ele quer machucar alguém, na verdade, porque ele é sádico. Assim como esse Pedro Turra machucou a menina, machucou o Rodrigo, que acabou falecendo, e deve ter machucado tantas outras pessoas, você não sabe se você é a pessoa da vez. Então, não busque briga para defender a sua honra. Não vale a pena. Eu não estou aqui fazendo um voto para que você não entre em embate físico sobre nenhuma hipótese. Não é isso. Inclusive, eu acho que todo homem deveria saber uma arte marcial. Na minha opinião, a confiança de um homem, ela vem de 3 fatores. O primeiro fator é a capacidade dele, a partir do zero, conquistar coisas financeiras, ele saber sobreviver na selva. Isso vem da confiança para um homem. Número 2, a capacidade dele conquistar uma mulher. E ele tem que desenrolar a partir do nada. Ele tem que transmitir uma segurança, saber lidar com a rejeição. Isso tudo constrói o caráter e a confiança de um homem. E terceiro ponto, saber defender a si mesmo e aos seus fisicamente, se for necessário. Essas 3 coisas constroem a confiança de uma pessoa. Porque no mundo masculino, infelizmente, a conversa, muitas vezes, ela chega a algo próximo ao físico. E homens respeitam homens fortes, fisicamente fortes. Principalmente pessoalmente. Eu tenho o caso de um colega que a gente fez um combinado de um negócio que a gente estava fazendo junto, e daí ele falava um negócio comigo pessoalmente e por mensagem ele trocava, e ele era muito homenzinho por mensagem, e presencialmente, olhando nos meus olhos, ele era uma galinha. Ele inclusive admitiu que tinha medo da minha reação pessoalmente. E um homem precisa gerar um certo temor. Você precisa impor com a sua presença física, com a sua força física, um certo temor. A pessoa não se sentir à vontade para ter abusos com você. Isso é fundamental.
essa presença, essa simples presença física, ela gera um temor na maldade dos covardes. Esse meu amigo não é amigo, óbvio, ele é um covarde. Esse Pedro Turra, ele é um covarde. Quer ver quem mais é covarde? Esse rapaz do vídeo aqui que eu vou mostrar. Vou pegar uma postagem minha aqui que eu fiz no Instagram. Children, yes, but more I also looked at their families. If I thought the father was a threat, I would not approach the child. Os covardes, frente à força física, eles se escondem. Que se escondam mesmo. Rato tem que ficar dentro do bueiro. Então, meu amigo, se o rato ele sai para fora do bueiro, ele tem que sentir medo. E caso ele queira morder você, você tem que esmagar o rato. Então você precisa saber esmagar o rato. Mas vamos lá. Entenda uma coisa que é muito importante, cara, muito importante. Eu nunca briguei na rua, nunca. Na minha vida, nunca briguei na rua, nenhuma vez. Mas eu preciso entender que se eu for entrar num embate físico, eu estou colocando necessariamente a minha vida em risco. Por quê? Basta um detalhe mal dado para você morrer. Imagina, normalmente é onde que acontece briga? Na balada? Saída de balada, povo mamado e tal. Cara, você cai no chão, alguém te dá uma garrafada nas costas, primeiro que você não tem visão na nuca, você não tem como ver. Alguém te dá uma garrafada, você cai no chão, alguém te chuta a costela, uma bica na costela. Você caiu, alguém te bicou a costela, quebra a tua costela, lesão pulmonar, morreu. Outro exemplo, alguém te bateu, você acabou caindo no chão. Nessa de cair no chão, você caiu com o pescoço na quina do asfalto, quebrou o pescoço, morreu. Cara, é um mau jeito, você morre. É um mau jeitinho, você morre. O meu pulso, ele é zoado, do Muay Thai. Meu pulso ele é zoado. Mesmo usando aparelho de proteção, luva, você não tá ali pra matar o outro cara. Você tá ali, óbvio, às vezes você acelera, você sai de olho roxo, você deixa o cara com o nariz sangrando, você sai de nariz sangrando. Isso é normal, faz parte de um esporte de contato. Mas você usa toda uma proteção. Mesmo usando proteção, mesmo não querendo machucar, a gente acaba se machucando. Até hoje meu pulso é zoado. Eu não consigo treinar direito, às vezes. Tem que ficar fortalecendo e tal. Você imagina quando alguém te acerta sem proteção e querendo te machucar e bêbado ainda por cima. É um alto risco de vida. Por isso que você tem que evitar ao máximo, mas do máximo ao entrar num embate físico com alguém. Tem que ser a última medida. A última. Antes, você coloca um porte físico que você intimida, que daí as pessoas não vão mexer mais tanto com você. Aí você aprende a se posicionar de forma firme com a sua maneira de ser. Se mesmo essas barreiras, ainda assim, o rato resolveu aparecer, aí beleza, não teve jeito. Muitas vezes proteger os seus é você engolir o seu orgulho. Não é porque alguém te fechou o carro, não é porque alguém mostrou o dedo no meio pra você no trânsito, mandou você tomar no cu, não é porque mandou assim, você não é homem, então vem aqui e tal, não sei o quê. Não é porque alguém fez esse tipo de coisa que você tem que matar a pessoa. Não é isso. É se essa pessoa, ela tem que cruzar a linha de já estar querendo romper com a barreira de machucar com você ou com outras pessoas. Antes disso, se fica pianinho. Eu gosto da imagem do policial. Um outro rapaz saiu do carro pra intimidar ele. Eu não sei se saiu armado ou não e tal. Eu sei que o policial ele tava com a mão na pistola. E, cara, relaxa, tá tudo bem. Você tem que estar pronto pra violência. Mas trabalhando ao máximo para não entrar na violência. Ao máximo. Porque não vale a pena o preço. Não vale. É literalmente algo que vale a sua vida. Porque pode custar a sua vida, irmão. Daí você tem que pensar, o que vale a minha vida? Você não pode entrar querer ser super-herói, você não pode querer ser justiceiro, você não pode querer ser o bambambam da porra. Não, velho. Não vale a pena. Não vale a pena. Você não sabe se esse rapaz que tá na tua frente é um Rodrigo Turra da vida, que quer confusão por confusão e que é capaz de matar. Lembra que você vai deixar pessoas que gostam muito de você chorando. Sua mãe vai chorar. Quer ver? Olha como ficou aqui o pai do Rodrigo Castanheira. Veio meu irmão em ventilação mecânica, daquele jeito. Meu irmão, que eu falava que o Rodrigo era o Digão bonitão fortão. Meu irmão bonitão fortão, entubado, respirando por aparelhos. Ele tinha 10 bombas de infusão com medicamentos pra manter ele vivo ali. E aí eu chegar na delegacia e ela ri da minha cara...
Quando o Pedro Turra chegou na delegacia com aquele olho vago dele, com uma cara de superioridade, eu só sabia chorar de desespero, porque o olhar de frieza dele, a namorada rindo, o advogado combinando depoimento, falando que meu irmão estava drogado. Meu irmão nunca usaria drogas, meu irmão era atleta, o meu irmão era tudo que eu não sou atleta, meu irmão era. Ele jogava futebol e assim, ele jogava futebol, ele não usava drogas. E eles falando lá na minha cara, eles tiveram coragem de falar na minha cara, não, porque aquele menino lá a gente teve que se defender, porque ele tava com canivete, bêbado, drogado. É um verme, né, cara? Esse Pedro Turra é um verme. Me desculpa, mas... Foi horrível. Foi uma violência muito grande pra mim, pra todo mundo que tava lá, pra todo mundo. Pelos depoimentos serem condenados e ouvir o próprio advogado, estamos no Brasil, isso não vai dar em nada, o que significou pra você ali naquela hora? Significou que pelo menos o meu irmão tem que sair vivo, porque a justiça não vai ser feita. E meu irmão não saiu vivo, mas a gente espera muito que a justiça seja feita. É isso, a impunidade que eu falei. Quando você vota errado, cara, quando você vende o teu voto, quando você se desinteressa pela... Ah, é política, meu, eu me tô desinteressadinho aqui, meu, porque sei lá o quê. Ah, porque é chato, ah, porque não sei o quê. Meu, são essas pessoas que vão fazer as leis e elas que vão tornar o país melhor ou pior. Eu tô negligenciando, estou sendo negligente, estou abrindo a possibilidade de casos assim como esse do Rodrigo Castanheira acontecerem quando eu não dou valor ao meu voto, quando eu acredito em promessas vazias. A gente não consegue comer, a gente não consegue dormir. Eu queria dar um relato também lá da internação, né, da UTI. Foram 16 dias sem dormir. Foram 16 dias sem dormir, porque nos primeiros dias ele estava muito instável. O que você entenda é que existem pessoas que, se você morrer, vão chorar. Então não se mete em besteira em nome de honra, em nome de orgulho, jogar um chiclete em mim. Ah, foda-se, velho. Não vai sair na mão da pessoa. Você não sabe o lado de lá. Sinceramente, eu não sei nem direito o que falar depois desse vídeo. Se estendeu até um pouco mais do que eu gostaria. Se você por uma besteira vai lá, briga, morre, você vai deixar seus familiares assim também, entende? Então que seja por algo que realmente vale a pena. Analisa, se questione, pense mais. É isso, galera. Vídeo demorado, denso. Difícil gravar esse vídeo, tá? Difícil. Porque a gente está falando aqui de um tema bem delicado, e embora eu queira encorajar você a proteger os seus, eu não quero de maneira nenhuma encorajar você a brigar por coisas que não valem a pena. Não quero. Você tem que brigar por quase nada. Eu nunca, na minha vida, saí na mão com ninguém e eu me orgulho disso. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, bora pensar mais.